Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, que a paz generosa do nosso Senhor Jesus seja liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre os projetos que você tem. Você vive um momento de turbulência, mas tem esperança que o Senhor pode vir ao seu socorro? Às vezes a gente dorme chorando por uma situação, mas Deus trabalha no nosso coração e nós passamos então a ter esperança no outro dia. Às vezes a gente acorda muito animado e enfrenta um turbilhão e volta para casa abatido mesmo. Isso acontece com qualquer um de nós. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. A nossa vida tem que estar na dependência do Senhor. Eu quero ler um salmo aqui, Salmo número 30, versículo 5, somente a segunda parte. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Os que confiam no Senhor não se abalam, os que confiam no Senhor permanecem firmes. É preciso que nós tomemos uma posição de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo por toda a nossa vida aqui nessa terra. É necessário que essa posição seja tão séria que a nossa vida vai ser mudada, vai ser impactada e que as pessoas que outrora nos conheciam não vão nos conhecer mais. Elas vão falar, essa pessoa está totalmente mudada. E sabe o que é? Deus habitando no coração, Deus trazendo esperança, Deus trazendo vida, Deus trazendo um novo projeto de vida, você esquecendo daquilo que é seu projeto e amando aquilo que é de Deus. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, que você possa ter um dia na presença do Senhor e amanhã será uma manhã de alegria para você. Eu quero dizer também que hoje nós vamos ter a segunda parte da entrevista com o Reinaldo. Reinaldo agora vai ao crack, é o fundo do poço, mas vamos ver o que Deus pode fazer com um homem que era dependente de crack. Recebo no programa Restaurando Vidas mais uma vez o meu irmão Reinaldo Rafael. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Semana passada nós comentamos que você aos 6 anos perde o seu pai. A sua mãe bravamente assume a família, né? Que era só você de filho, e ela vai trabalhar como doméstica, sustenta você. Aos 14 anos você começa a trabalhar, aos 15 você conhece a maconha, né? Aos Exato. 17 você ingressa na bebida alcoólica e logo você também ingressa na cocaína. Mas o pior vem depois, você entra no crack. E até então, sem ninguém falar de Jesus para você, sem ninguém apresentar o Evangelho da Graça, e agora, ingressado no crack, o que acontece com a sua vida? Agora é o chamado fundo do poço. É o estado mais lamentável da vida de uma pessoa. E quais são as consequências desse práticas para uma pessoa entender o que acontece quando uma pessoa ingressa no crack? Acontece que a pessoa ela perde o seu valor próprio. Acontece que ela perde a sua dignidade, ela perde o desejo de ser alguém na vida. Ela só quer fazer uso da substância, ela só quer ter aquela ilusão de que o prazer da droga vai satisfazer os seus prazeres carnais, seus prazeres em geral da sua vida. Vai encher seu coração de alegria. Vai encher de alegria. Né? E na verdade ele vem para roubar a alegria, roubar a paz, roubar a família. Na verdade, a única coisa que a droga faz é destruir. É a única coisa que ela faz. Você se casou com 24 anos? Casei com 24 anos. Usando o crack? Usando. Mas é interessante, você usava de maneira diferente. Ninguém ficava sabendo que você usava. Não, eu tinha um certo domínio, entre aspas, né? Eu não tinha domínio porque o uso da bebida, como nós tratamos prova que você não tem domínio. Prova que não tem domínio. Mas era diferente a maneira de usar. Era diferente. Sua esposa não desconfiava de nada? Ela não desconfiava porque sempre que eu fazia uso e... Quem faz o uso do crack, ele sempre acaba com todo o dinheiro, independente do valor. Enquanto ele não vê o final do dinheiro, ele não para de fazer o uso da substância. O que acarretou no seu casamento o uso do crack? O uso do crack, eu escondia ele através da bebida.
Através da bebida eu chegava e todos achavam que eu era somente alcoólatra. Eu me escondia atrás da bebida. E a sua esposa foi levando isso até quanto tempo? Ela levou isso por aproximadamente 5 anos. Agora, interessante também é que você tem um primeiro encontro, né, com um pastor, é isso? Isso, eu conheci um pastor nessa pequena cidade, né, de Vargem Grande, e ali ele fazia cobrança de uma propaganda que eu fazia num dos jornais da cidade. E ele deu uma palavra para você, inesperada. Foi inesperado, porque pelo fato de eu fazer muito uso da bebida e também das drogas na ocasião, a minha esposa na época ela pediu a separação, porque também não aguentava mais, eu com a minha filha muito pequena ainda, e esse pastor ele me encontrou num determinado lugar. Esse lugar era uma loja de piercing que eu tive nessa cidade, e quando ele foi fazer a cobrança, ele fez a cobrança e ele, por um ato de milagre, ele deu um quarteirão com a sua moto e retornou. E quando ele retornou, ele já era uma pessoa que ele não falava, ele não fazia uso das próprias palavras. É como se alguém usasse aquela vida para proferir algo que só eu sabia. E qual que foi a palavra que ele te deu naquele dia? A palavra que ele me deu foi algo que marcou muito, que como eu tive sempre assim uma vida muito restrita, nunca comentei nada da minha vida com ninguém, ele me disse que Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele conhecia a minha vida e a minha história, e que eu tinha acabado de perder a minha família, mas que ele me daria mais uma chance, e nesta chance ele poderia restaurar toda a minha dignidade, tudo aquilo que eu tinha perdido. Esse Deus, Deus do céu, Deus que nós cremos, ele poderia fazer aquilo que o homem não pode fazer. E para você que não tinha nenhum conhecimento bíblico, para você que não tinha experiências de estar dentro de uma igreja, como soou aquilo? Como você recebeu aquilo? Eu recebi porque a pessoa, muitas vezes que ela faz o uso da substância, da droga, né, em si, da bebida alcoólica, que ela não tem uma saída e ela procura refúgio somente naquilo que agrada a sua vida, aquilo que lhe traz prazer. Mas por trás disso existe uma lacuna, um vazio muito grande, que ele não é preenchido pela bebida, isso é momentâneo, ele não é preenchido pela droga, isso é só naquele momento de prazer, mas quando o efeito acaba, volta tudo em si. Esse vazio parece que se torna maior? Ele fica maior, a necessidade de ter algo para preencher é maior. É onde a turma vai na droga de novo? É onde ele volta para a droga, é onde ele encontra refúgio na droga. Aquele dia foi diferente para você? Foi diferente, porque quando a gente ouve que existe um ser soberano, que ele se preocupa com o ser humano, isso é o que mexe. E contou detalhes que só você sabia? Só eu sabia. Só eu sabia. Ninguém sabia. Minha família não sabia, meus amigos, né, entre aspas, não sabiam. Minha mãe não sabia, ninguém sabia. E você foi na igreja à noite? E aquele dia eu tive uma oportunidade. Essa oportunidade eu tive. E o que é mais interessante é que quando a gente dá a oportunidade, Deus ele está pronto para mostrar que Ele salva, que Ele transforma. Eis que estou à porta e bato? Eis que estou à porta e bato. Ele bateu? Ele bateu. E você foi lá? Eu abri a porta. E como foi esse culto? Foi que eu cheguei já naquele estado, com aquela vontade de beber. Mas quando eu comecei a ouvir a palavra de Deus, a compreender, eu percebi que existe um carinho muito especial de Deus pelo ser humano. Era uma coisa que eu não conhecia. O Espírito Santo ministrou no seu coração aquela noite? Ele ministrou no meu coração e ele foi falando. Eu conheço a sua vida, eu sei as suas necessidades, eu conheço as suas deficiências, os seus desejos carnais, mas eu sou Deus que posso transformar a sua vida conturbada em uma vida sadia. A sociedade, ela costuma amar as pessoas que fazem bem para a sociedade. Então, uma pessoa que ela é viciada, uma pessoa que se prostitui, ela sempre fica à parte da sociedade. Mas Deus não é assim. Ele ama o perdido,
ele ama o favelado, ele ama o que está drogado, ele ama o que está respeitando seus pais. É maravilhoso isso. Aquele dia você começou a entender isso. Eu comecei a entender pela própria palavra, né? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E até então eu não tinha ouvido a palavra de Deus com clareza, como ela é. Então quando eu ouvi, eu absorvi aquilo e eu não sabia que a palavra poderia transformar através da fé. Você chegou a tomar uma decisão aquele dia? Eu cheguei a tomar a decisão 1h30 depois de ouvir a palavra de Deus. E como é que foi essa decisão? Foi só de boca para fora ou foi de dentro do seu coração? A decisão foi instantânea na minha vida. Quando eu recebi Jesus na minha vida, eu que era alcoólatra, drogado, agora sem família, sem dignidade, sem nome, sem a sociedade me aceitar, que é o que o senhor acabou de citar, eu pude, então, através desse encontro de aceitar Jesus na minha vida, automaticamente eu tive aquele peso que eu carregava nos ombros, aquele desejo que eu tinha de usar droga, de fazer uso da bebida alcoólica, aquele espaço que era vago por aquele momento da falta do uso, foi onde Cristo entrou na minha vida. E quando Ele entrou na minha vida, eu senti uma transformação. E quando essa transformação ela acontece, ela é verdadeira, ela é real. Eu que tinha todos os dias que beber, todos os dias que usar droga, quando eu saí da igreja já transformado, automaticamente, que eu dei a minha vida a Cristo, né? Eu entreguei a minha vida a Ele e pedi a Ele em espírito, por dentro. Eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer uso disso, eu quero agora servir ao Senhor. E aconteceu que quando eu saí, eu passei em frente a um bar, que a igreja ficava próxima, numa dessas ruas, e quando eu passei na frente de um bar, eu que não podia ver uma garrafa de bebida, eu já entrava para fazer uso, eu já via aquilo diferente. Para mim já era um negócio que não fazia bem. Então eu vi que veio um certo receio da minha própria alma, de não fazer mais uso daquilo. E automaticamente, naquele mesmo dia, eu já como se eu fui liberto automaticamente. Eu percebi naquele momento. E tanto é que já faz, desde 2003, já fazem aí 12 anos que nunca mais eu fiz uso dessas substâncias. Nunca mais voltou nenhuma delas? Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais usei drogas. As pessoas hoje confundem conversão com emoção. Algumas pessoas descem a água sem abandonar o cigarro, descem a água sem abandonar o adultério, a jogatina, e elas estão entrando num juízo ainda maior, né? Porque elas estão fazendo um voto com o Senhor e um voto que não vão cumprir. As igrejas erram muito nisso, às vezes, de forçar as pessoas a descerem as águas, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Para descer a água, eu tenho que ter tido o batismo no meu coração, não é? Foi assim que você notou isso? Foi assim que eu notei. E tanto é que algumas pessoas confundem hoje, eles acham que o batismo é para a salvação. Não. O batismo é para a pessoa que tem certeza que é salva. Né? É o cumprimento da palavra. É a pública profissão de fé. Ele está falando para todo mundo, olha, eu tive um encontro com Cristo Jesus. Eu fui salvo pela graça, pela misericórdia, pela compaixão de um Deus vivo e poderoso. Então nós não temos poder naquela água, né? Nós temos poder no sangue de Jesus. E aquela água vem selar, né? Vem cumprir aquilo que o Senhor vai fazer. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então dali em diante nasceu um novo homem. Um novo homem. E o interessante depois de tudo isso, para que o Senhor compreenda, é que as pessoas aonde eu estava, não conhecendo a minha vida, saber que há pouquíssimos dias a minha esposa, ela pediu a separação, uma das pessoas que frequentava a igreja me abraçou com todo o amor e me disse, Deus, Ele é poderoso, conhece a sua vida, e para que você tenha certeza disso, de que Ele te ama, Ele está essa semana mesmo te devolvendo a sua família. Passou apenas 2 dias. Quando eu retornei para casa onde eu morava, a minha esposa em lágrimas, aquela que tinha pedido a separação, ela me disse que estava recebendo de volta. Algumas pessoas, elas falam, olha, eu não vou nunca me entregar a Jesus porque Ele não vai me querer. Eu já aprontei muito na vida, eu já fiz muito errado.
Você se entregou a Jesus e Jesus, Ele te deu ainda o casamento de volta. Ele me devolveu o nome, devolveu a dignidade, devolveu a família. Te deu uma alegria que só o Espírito Santo dá. E aquele espaço que as pessoas buscam através das drogas, do algo preencher, achando que é uma alegria momentânea, mas na verdade ela está sendo destruída por aquilo. Eu encontrei em Jesus uma felicidade real e verdadeira. Que ela até preenche hoje, mesmo. Ela preenche, ela completa o que falta. É uma verdadeira alegria encontrar com Cristo. Meu irmão, nessa jornada sua no Evangelho, algum versículo que marcou a sua história, que você tem ele assim no fundo do seu coração, que sempre ele vem à mente? Tem algum versículo que conta mais da sua história? O primeiro versículo que eu ouvi quando cheguei sem conhecer Jesus foi o que marcou a minha vida, que está registrado em João capítulo 6, versículo 35, que diz, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Isso completou totalmente aquilo que faltava na minha vida. Então, se alguma pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, está aí depressiva, está com problemas não resolvidos de relacionamento, talvez você esteja dizendo para você mesmo, eu não tenho valor, eu não tenho prazer na vida. Talvez você esteja pretendendo até tirar a sua própria vida. O irmão Reinaldo, ele recebeu um versículo que preencheu o seu coração. Esse Jesus, que há 13 anos atrás fez essa obra, pode fazer a obra nessa pessoa que está assistindo? Pode fazer, não só na vida dessa pessoa, mas na vida de todo aquele que crê. Jesus, na verdade, ele não veio para os sãos, para os bons, ele veio para os doentes. E todo aquele que sente a necessidade. Esse Jesus que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas, ele pode curar, ele pode salvar, ele pode transformar, ele pode fazer daquela pessoa que está vivendo hoje numa sarjeta, um homem de bem. Ele pode dar àquela pessoa um lar, uma família digna. Ele pode fazer isso, como ele tem feito. Tem uma coisa que ele pode dar, irmão, que vai durar por toda a eternidade. A salvação. A salvação, isso não tem preço. E isso não dura apenas nessa vida, mas pelos séculos dos séculos. É eterno. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão Reinaldo, Amém. Que Deus te abençoe, que você continue levando esse testemunho, né? Amém. As pessoas, para que as pessoas saibam que Jesus transforma e restaura vidas. Muito obrigado pelo carinho, pela sua participação. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor. Amém. O programa Restaurando Vidas volta dentro de instantes. A palavra de Deus, ela vem dirigida às pessoas que talvez não se acham dignas. Pessoas que falam assim, olha, eu nunca vou ser um cristão, porque a minha vida é um caos, eu tenho aprontado, eu tenho vivido a devassidão, eu tenho vivido a pornografia, eu tenho vivido tudo aquilo que o meu coração pede, eu não sou digno de me achegar ao Senhor. Eu quero dizer para você que é um equívoco, é um engano. Deus ama o pecador, Deus quer mudar a história de um pecador, Deus quer transformar a vida. E como diz esse programa, Deus restaura vidas. Se você se sente assim, ou se você conhece alguém que se sente assim, eu quero dizer,
Deus olha para essa pessoa com muito amor. Deus não escolhe aquela que está de banho tomado ou aquela que está suja, aquela que está num barraquinho indigente ou que está numa mansão. Deus ama todas de igual maneira e Deus quer transformar essas vidas. Deus quer a restauração dessas vidas. Eu quero ler um texto que se encontra em Lucas 5, a partir do versículo de número 29. Diz a palavra: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, coloca no nosso coração a Tua palavra. Senhor Deus, essa pessoa que carinhosamente ouve a Tua palavra através do programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu poder, por Teu perdão. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, faz um milagre sobre essa vida. Amém. Se achar indigno, se achar sujo diante de um Deus santo, dizer para você mesmo: eu não tenho solução. Eu quero dizer que a especialidade de Deus é a solução para a vida de quem se declara indigno. Se você se declara indigno, mas diz: Senhor, habita no meu coração, prontamente Ele vai habitar no seu coração, porque Ele ama resgatar vidas. Ele vai aqui, passa num publicano, um cobrador de impostos chamado Levi, e diz para Levi: vem e segue-me. Interessante que Levi, também chamado de Mateus, imediatamente ele deixa tudo e segue Jesus. E ele vai à casa dele e chama Jesus, seus discípulos e os seus amigos, os outros publicanos e pessoas comuns, para uma grande festa, porque algo bom aconteceu na vida dele. Aqueles religiosos, aquelas pessoas que colocam defeitos, elas falam para os discípulos de Jesus: será que é certo vocês e Jesus estar sentado com pecadores? Interessante isso, né? Jesus dá a resposta, não são os discípulos que dão a resposta, mas o próprio Jesus dá a resposta. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim para salvar o perdido, eu não vim para os bons. Eu queria dizer a você que tem tido uma vida devassa, uma vida comprometida com os prazeres da carne, com os sonhos de um coração corrompido, que Jesus te ama. Há uma solução para você, há uma nova história para você. Se você entender que Deus ama o pecador, não ama o pecado, você começa bem o seu dia de hoje. Levi era um cobrador de impostos, e naquela época o cobrador de impostos era odiado, era considerado um traidor. Ele conseguia ali alguns pontos de coleta de impostos, ele comprava, ele adquiria, e ele realmente extorquia, e ele judiava mesmo das pessoas, e essas pessoas o consideravam traidores, escória da humanidade, e talvez no julgar de um homem, ele jamais teria uma salvação em Cristo Jesus, ele jamais teria a vida eterna. Mas interessante que Jesus passa justamente numa coletoria, onde estava sentado Levi, num lugar onde que ninguém quer passar, no lugar onde as pessoas realmente querem ficar longe. Também ele olha para Levi e diz: segue-me. Ninguém quer conversar e ninguém quer que cobrador de impostos o siga, mas Jesus quer. Diz a palavra que este homem, ele não hesitou, ele obedeceu essa ordem imediatamente, levantou, abandonou tudo e seguiu. Interessante que às vezes o cara nasce dentro de uma igreja, a família dele é educada dentro de uma igreja, ele não conhece Jesus, e esse homem tem um contato com Jesus e já abandona tudo e vive agora para louvor e para servir a Jesus. Você pode estar dentro de uma igreja passando por um momento de devassidão, um momento de pecado deliberado, e Deus quer falar contigo esta manhã.
É tempo de você receber o chamado que o Senhor tem para você e de você tomar uma posição espiritual na sua vida e falar: eu preciso agora parar de fazer o que satisfaz o meu coração, mas fazer aquilo que satisfaz o coração do meu Deus. Foi o que fez Levi. Diz a palavra que Levi, ele ficou tão alegre com essa nova decisão, com esse novo estilo de vida, que ele deu uma festa. Levi gostou muito realmente do convite de Jesus. Levi ficou muito alegre, ele deu uma festa, só que a festa dele, ele convidou a galera dele, não é? Quem que ele conhecia? Cobradores de impostos, pecadores, pessoas que não eram, vamos dizer, da igreja, né? Festinha de igreja também tem hora que é muito chato, né? Só convida crente. Para com isso, aproveita as festas e leve uma pessoa que não tem Jesus. Você precisa oferecer essa salvação, que só Jesus pode dar, mas você é aquele arauto, aquele que vai anunciar a salvação. Interessante que Levi, ele começa aquela festa com grande alegria. E Jesus estava naquela festa, os seus discípulos estavam naquela festa, celebrando a salvação de Levi. Levi agora tinha uma nova jornada. Levi já não se interessava em extorsão, já não se interessava em lucro fácil. Levi agora se interessava era em agradar aquele que o chamou, Cristo Jesus. Ele celebra, estavam publicanos e outros com ele à mesa. Agora tem aquela turma da igreja, né, que gosta de ficar pondo defeito, aquela turma dos acusadores que anda com o dedo só assim, tem muitos, né? E eles ficaram lá: olha, como vão sentar Jesus e seus discípulos com esses pecadores, esses publicanos? Que coisa mais feia! Que coisa mais terrível. Interessante que ele acusa os discípulos, eles murmuravam contra os discípulos, mas Jesus é quem responde, e Jesus responde de uma maneira muito forte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero dizer para você que está passando por um momento terrível na sua vida, principalmente uma apatia espiritual. Talvez você já tenha até descido as águas, mas está passando um momento afastado do caminho do Senhor. Hoje é dia da tua história ser mudada. Volta para a casa do Pai, Ele vai te abraçar e vai receber da maneira que você está. Talvez você esteja dizendo assim: olha, mas eu não sou digno de voltar. Eu sei que você não é, eu também não sou, mas o amor de Jesus, Ele faz isso com a gente. Ele nos torna digno pelo sangue na cruz. Ele é perdoador, Ele é cheio de compaixão, de misericórdia, e Ele quer mudar e restaurar a sua vida. Eu não sei quanto tempo você está assim afastado, mas hoje há uma oportunidade para você. Volte para Cristo Jesus. Talvez você que não tem nenhuma intimidade com Deus, nunca teve uma decisão. Hoje Deus te chama para uma nova decisão na sua vida, e a decisão mais importante que você pode tomar é se abrir diante de Jesus e falar: eu não quero mais continuar como Levi estava, eu quero agora te seguir, eu estou disposto a entregar minha vida, entregar meu coração, a entregar minha história para o Senhor cuidar. Isto é instantâneo, Ele muda a tua história agora. E você que estava condenado agora tem garantia de vida eterna. Se você partir hoje, você vai morar na glória do Senhor pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, não tem fim. Se você acha que aqui nessa vida 90 anos é muita existência, imagina no céu, não tendo fim. O Senhor Deus, Ele é maravilhoso, e Ele veio para quem está doente, Ele veio para o pecador, Ele veio para aquele que está na lama, Ele veio para aquele que está realmente se sentindo desprezível. E todos, para ter um encontro com Jesus, têm que passar pelo sentir-se desprezível, olhar para você mesmo e se sentir desconfortável, imundo pelo pecado. E você vai passar por uma transformação que só Jesus pode fazer. Talvez você esteja no fundo de poço, mas hoje é o dia teu de alegria, porque Jesus vai te tirar desse poço. Basta que você creia, basta que você tome uma decisão agora. Ele bate no seu coração e você abre, Ele vai entrar e cear contigo. É tempo de transformação, é tempo de reforma. E ele termina aqui: não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O ministério de Jesus é esse: morrer por nós pecadores. O ministério de Jesus é esse: oferecer vida para quem está morto. E você não precisa se sentir
como o pior homem do mundo. Você precisa olhar para Jesus como o melhor homem do mundo. Aquele que pode transformar a sua história de tristeza, de droga, de adultério, de mentira, de soberba, de arrogância, em uma vida nova, zerinho, para a glória e para gozo desse Deus cheio de amor e compaixão. Ele te ama e Ele quer mudar a tua história. Não é ser religioso, é ser cristão, imitador de Cristo, parecido com Cristo, fazer o que Cristo faz. Jesus Cristo, Ele quer mudar a sua história e Ele tem poder para mudar a sua história. Basta que você se arrependa, basta que você olhe para dentro de si mesmo e fale: eu estou morrendo em pecados, mas eu vejo em Jesus a solução para a minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, vem morar no meu coração, eu entrego a minha vida a Ti. Quando nós fazemos essa oração realmente em sinceridade, este é o maior momento da vida de um homem e de uma mulher, é o momento da conversão, transformação, que só Jesus, com seu sangue precioso, pode dar e pode fazer. Que Deus te abençoe e que você não deixe para amanhã. O amanhã não existe nem para mim nem para você, a não ser que Deus permita. Pode ser hoje que nós vamos partir dessa terra e Jesus pode mudar para a vida eterna. Eu te abençoo orando. Senhor Deus, abençoe essa pessoa, que ela tome uma decisão tão preciosa hoje, que a vida dela vai ser mudada a partir de agora por toda a eternidade. Faz um milagre da restauração e da salvação em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa agarrar a maior oportunidade da sua vida, que é viver dependente, intimamente com Cristo Jesus. E Ele jamais vai te abandonar. Ainda que todos te abandonem, até seu pai e sua mãe te abandonem, Ele jamais te abandona, porque Ele te ama. Eu te abençoo em nome dEle, Jesus Cristo. Amém. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,